Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a chapada orvalhada e a lua prateada ainda alumiando a invernada, a comitiva madrugadeira do Terra Viva DBO na TV já estava com a boiada apartada e pronta para pegar a estrada. E depois de vencer mais esta jornada, chama agora a companheirada para formar uma reunião e participar desta função novidadeira que começa com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. A gente aqui é da opinião de que ficar gastando tempo com falação de numeraiada vazia aqui na televisão não adianta nada e não ajuda no entendimento do caso que está sendo passado no mercado, né? Pois então, a nossa recomendação para os companheiros e companheiras boiadeiros é de prestar bastante atenção numa análise muito interessante divulgada no final da semana passada pelo pessoal do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, que explica direito o resultado preliminar do balanço feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a respeito do abate de animais no país no ano passado. Fazendo uma recordação ligeira, né, a produção nacional de carne bovina foi a maior da história, tendo chegado a 8.911.000 toneladas. Antes disso, o maior volume tinha sido registrado em 2019, sendo que esta quantidade produzida agora ficou 8,6% acima do que foi produzido naquela ocasião. Fazendo a comparação com 2022, e falando em números absolutos, o aumento foi de 900.000 toneladas, ao mesmo tempo em que a exportação teve um crescimento só de 22.800 toneladas. Logicamente que a diferença entre esses dois números, né, é a explicação para o forte engordamento acontecido na oferta do produto aqui no nosso mercado caseiro. E a consequência disso, conforme é da sabedência geral, foi o despencamento dos preços. Nas contas do CPEA, no ano passado, o boi gordo levou um tombo de 12%, enquanto a carcaça casada de macho caiu 9% no comércio atacadista aqui na nossa Praça Paulista. Repare também, a amiga pecuarista, que, no total, a boiada que foi para o gancho no 23 chegou a 33.900.000 animais, ou 13,2% a mais do que no 22. E outra questão que também ajudou muito a derrubar a cotação da arroba foi que, em vários meses do ano, a participação das fêmeas nos abates ficou acima de 40%, tendo alcançado 49% em março, que tradicionalmente é o período em que aumenta expressivamente o descarte de vacas parideiras retiradas da reprodução. A explicação é a desvalorização do bezerro e o desinteresse pela cria, que começou, já está fazendo 3 anos e continua aumentando. O que, aliás, é um dos sinais de que, agora sim, a pecuária brasileira está mudando de ciclo e a nossa praça boiadeira deve, até que enfim, né, começar a embicar na subida da ribanceira. Se o companheiro está apurado no serviço com mestiço e sem poder passar da porteira por causa da urgência na lida boiadeira, para não ficar apartado do que está acontecendo no mercado, o jeito é fazer uma lista de perguntas e mandar aqui para a nossa lida noticiarista, para a gente responder na conversa com o analista. Olá, Felipe Fabri, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida que chegou até a nossa equipe com relação à exportação de carne bovina, que está muito boa, e o preço do boi China tem andado mais moroso, e o que fazer com relação às boiadas neste momento. A exportação tem caminhado bem, desde a entrada do último trimestre de 2023, os volumes têm trabalhado com um cenário de recorde atrás de recorde a cada um dos meses passados, e agora em janeiro e fevereiro de 2024 não foi diferente. Em volume, nós estamos trabalhando com um cenário muito interessante, um volume muito forte exportado nesse começo de ano. Janeiro foi recorde para o mês de janeiro, fevereiro, se caminhar no fluxo que tem sido de exportação em termos de volume, também deve ser recorde para o mês de fevereiro. No caso dos preços da carne bovina exportada ao mercado externo, esses sofreram uma forte depressão ao longo de 2023, caíram quase 25% na comparação anual, e isso influenciou diretamente a margem da indústria. E aí um outro fator que também tira o ímpeto com relação à oferta, pensando aí
na aquisição de matéria-prima e num cenário de preços mais firmes para o boi China, é a questão da própria oferta de boiadas, que ao longo de 2023 e agora em 2024 está elevada, vem confortável. Bom, assim como a exportação tem se beneficiado por conta da questão do volume, que com o crescimento do volume, mesmo com um preço menor, a receita aumentou nas comparações mensais agora em janeiro e fevereiro, no caso do nosso amigo produtor, a diferença, o diferencial vai estar onde? Vai estar justamente na questão de peso de abate, tá? No rendimento da carcaça que for vendida. Então, tentar vender boiadas com pesos maiores do que têm sido comercializados, ou tentar aprimorar esse aspecto zootécnico, ou até mesmo melhorar a questão do rendimento de carcaça na hora da comercialização, tentar vender boiadas com rendimento um pouco superior do que vinha sendo praticado, pode trazer aí um resultado um pouco melhor, uma melhor remuneração ao amigo produtor. É isso aí, pessoal, um forte abraço e até a próxima. E o Terra Viva DBA na TV volta já, aguarde. Se não for ainda na infância, vai ser na adolescência. Mas na roça, todo mundo adquire desde cedo a sabedência de que, para ter um bom rendimento, toda cultura tem suas próprias exigências e requerimentos a respeito das condições do clima e da época certa para plantar, que todo mundo respeita para poder garantir o resultado esperado na hora da colheita, né? A questão é que, neste ano presente, muita gente não conseguiu fazer o plantio das lavouras de verão no prazo recomendado. Por conta deste atraso de agora, o milho da segunda safra vai ter de ser plantado fora de hora e a produtividade dessas áreas deve ser bastante prejudicada. Aí, para fugir desta trapeira, nas regiões mais atingidas pela estiagem, os companheiros e companheiras fazendeiros que precisam de silagem para tratar do gado na propriedade estão pretendendo substituir o milho pelo milheto. Pois então, para saber se esta troca pode ser vantajosa, a gente convidou para esticar uma prosa o engenheiro agrônomo José Antônio Matiello, o Juca, diretor comercial da Ato Sementes, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Boa noite, Juca. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista aqui na televisão. Seja muito bem-vindo no nosso arranchamento eletrônico e faça o favor de ficar perfeitamente à vontade, porque a simplicidade e a hospitalidade são a serventia da casa. Boa noite, Sidney, e a todos que nos assistem. Antes de mais nada, quero agradecer o convite. É uma honra poder estar trocando uma ideia com vocês, né? E com todos que estão nos assistindo nesse momento. A honra é nossa. Ô, Juca, se por acaso estiver aí na frente da televisão algum companheiro que sempre foi só boiadeiro, né, e não conhece perfeitamente esta cultura, o que é o milheto? O milheto é uma gramínea, o Sidney, e ela pode ser usada de diversas formas, né? Ela pode ser utilizada para a produção de grãos, para forragem, para silagem, como cobertura vegetal para o plantio direto, né? Então, assim, de acordo com a necessidade que o produtor tem, nós temos o produto, nós temos o material para indicar para o mesmo. Mas eu quero dizer, Sidney, também que a Ato Sementes tem um portfólio completo segundo a safra. Nós temos, nos milhetos, na cultura do milheto, nós temos 2 híbridos graníferos, que o objetivo é a produção de grãos. Nós temos um híbrido forrageiro e também que ele faz uso para silagem. Nós temos a DR300, que é uso para formação de palhada, para o plantio direto, redução de nematóides. Nós temos a Crotalária expectabilis e também nós contamos com 4 cultivares de braquiária, a Rusigensis, Marandu, Piatã e Acharaés. Ô, Juca, comparando com as lavouras mais tradicionais, né, por que é que a área plantada com milheto no Brasil é relativamente pequena, hein? Sidney, eu acredito que eu vou te surpreender e a todos que estão nos assistindo. Na realidade, a área plantada de milheto no Brasil são 4 milhões de hectares. Mas isso não aparece nos dados oficiais, não aparece se você procurar lá na Conab, não tem sobre o milheto. Por quê, Sidney? Porque o milheto ele é tradicionalmente usado para cobertura vegetal, para formação de palhada. E há anos a nossa empresa trabalha com híbridos de milheto, visando produção de grãos, produção de forragem de alta qualidade. Inclusive, esses 4 milhões de hectares, o Sidney, é um número que também a Embrapa trabalha com essa área, sabe? Então, é uma área realmente muito significativa. Para você ter uma ideia, eu peguei hoje mesmo na Conab quanto que planta de sorgo, por exemplo.
que é uma cultura também cultivada a tempo, 1.580.000 hectares. O girassol, 55.700 hectares. E o milho é a grande cultura de segunda safra, planta no Brasil 15.870.000 hectares. Então, assim, realmente o milheto, ele tem uma área bastante significativa de plantio no nosso país, tá? Então, é um dado que eu acredito que possa surpreender a quem está nos assistindo também, Sidney. De fato, sem dúvida. Ô, Juca, agora, falando de valor nutricional, né? O que é que o milheto oferece para o gado, hein? Ele oferece um perfil de nutrientes muito interessante, tanto quando se fala em silagem, quando se fala em forragem, tá? Então, uma proteína boa, significativa, quando comparado às outras gramíneas, quando comparado, por exemplo, ao milho ou mesmo ao sorgo, né? E ele tem o menor custo, para o pecuarista, para o produtor, ele tem o menor custo de produção de nutrientes na lavoura. Então, é um material muito interessante, né? Dependendo do tipo de necessidade, nós temos o produto a ser indicado, a ser recomendado, porque, de fato, vai atender a necessidade do nosso produtor. Tá? Então, é realmente um material muito rico e que oferta um valor bastante interessante para o gado, tanto de leite quanto de corte. Ô, Juca, considerando aí os problemas acontecidos no plantio da safra de verão, né? Por que que o milheto pode ser, então, uma boa saída para o pecuarista na segunda safra, agora em 2024? O que acontece, né, como todos sabem, né, nós tivemos um atraso no plantio da soja, motivado pela seca, né? As chuvas demoraram para chegar para a gente aqui nos cerrados. Então, em todas as regiões houve atraso de plantio. Com isso, atrasou o plantio da soja, consequentemente, a janela de segunda safra fica um pouquinho mais estreita, né, Sidney? Então, o produtor planta a soja, ele faz o desenho da lavoura de soja, as suas estratégias, as escolhas das cultivares, pensando também o que ele vai, depois da colheita da soja, destinar para culturas de segunda safra. E o primeiro pensamento do produtor é o plantio do milho, né? É o cereal mais plantado em segunda safra. Mas só que assim, o milho esse ano, principalmente, todos os anos, enfim, nós não podemos correr risco, ainda mais nesse ano, onde nós não temos certeza do clima que vai acontecer para frente e também os custos de produção do milho. Então, eu acredito que o produtor realmente vai ficar dentro da janela do milho e toda cultura tem a sua janela ideal de plantio. A gente vê assim, Sidney, que o milho dá para ir com certa tranquilidade de plantio dentro de fevereiro, que já estamos encerrando. E os nossos materiais de milheto, nossos híbridos de milheto, quando o objetivo é a produção de grãos, nós temos uma janela até dia 10 de março. É uma janela ideal para nós plantarmos os nossos materiais. E por que nós conseguimos ir até 10 de março com os milhetos? Porque é uma cultura menos exigente em água que o milho, menos exigente em água que o sorgo. Então, realmente, ele consegue entregar mais. A gente costuma dizer assim, no momento que é risco para o milho, o milheto realmente é lucro. O milheto tem condições de entregar uma boa produtividade. Ô, Juca, rapidamente para a gente arrematar a prosa, né? Falta só um tiquinho do tempo aí. Você falou que o milheto também é uma gramínea, né? Igual ao milho. Isso quer dizer que as duas culturas têm as mesmas pragas e as mesmas doenças? Não. Sim e não. Sim e não, Sidney. O que acontece? Por exemplo, a ferrugem do milho é a ferrugem do milho. O milheto tem a ferrugem, mas é uma outra ferrugem. Em ambas, nós precisamos aplicar fungicidas para o controle dessa enfermidade. A cigarrinha do milho, como o próprio nome diz, que causa enfesamento no milho, ela não ocorre no milheto. Ela pode até ocorrer no milheto, se alojar no milheto, mas ela não dá problema no milheto. No milho é drástico isso, porque causa um enfesamento. Muitos produtores tiveram prejuízo com a cultura do milho devido às cigarrinhas, né? Injetaram uma bactéria do gênero Molicute e também tiveram prejuízo sério com essa cultura. Já no milheto não ocorre isso. Então, assim, mesmo sendo gramínea, ela tem as suas particularidades. Então, tem pragas que são comuns, tem doenças que são comuns, mas outras que não, sabe, o Sidney? Então, mesmo sendo gramínea, cada um tem as suas características e os seus manejos. Muito bom. Ô, Juca, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, viu? Sempre que tiver novidade aí, liga pra gente prosear mais. Obrigado, grande abraço para você e até a próxima. Valeu, até a próxima, Sidney. Muito obrigado pela sua atenção de todos. Conte com a gente. Obrigado.
Com o trabalhador brasileiro padecendo de grave falta de dinheiro, o comprador de gado está correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão, mas tendo pasto na invernada, o pecuarista está conseguindo segurar a boiada e escorar a pressão baixista em cima da cotação. É já que a gente vai voltar, aguarde. Nessa lida de engordar boiada, o caboclo não pode fazer parada no meio da estrada. E estando nesta jornada, a gente vai seguindo em frente, fazendo a conferência para dar ciência aos companheiros e companheiras fazendeiros do caso que foi passado com o boi gordo no mercado e de qual foi a evolução da sua cotação. Pois então, para quem está aí na frente da televisão, roendo os cantinhos da unha de ansiedade para saber logo das novidades, o caso é de continuar se esforçando e pelejando para ter paciência, porque o que tem para ser contado é que no nosso mercado pecuário o carretão ainda está embicado na descida do estradão. A parte principal da explicação para esta situação atual é que, como acontece em todo final do mês, o trabalhador brasileiro está com a algibeira até areada de tão vazia e só vai ter dinheiro outra vez quando sair o pagamento do próximo salário depois da virada do calendário. Aí, conforme já é da sabedência geral, com o povo padecendo de novo de inapetência de carne, na indústria a câmara fria está mais para cheia do que para vazia. Mas por conta do desaparecimento da freguesia, o dono do frigorífico não tem precisão nenhuma de correr atrás de mais mercadoria. Para completar esta conjuminação baixista e piorar a situação do amigo pecuarista, com o andamento do tempo e o avançamento da safra do capim, a oferta de gado terminado está cada vez mais desapertada e a programação de abate já está ficando tão folgada que a turma está até pulando o dia de serviço. Por conta disso, o comprador está aproveitando a situação para sair no eito com o facão derriçador de preço na mão, dando demonstração de valentia e querendo fazer a relia com a cotação. De qualquer maneira, o fazendeiro está conseguindo sim escorar esta pressão derrubadeira por dois motivos principais, sendo que o primeiro é a boa condição do pasto para poder segurar a boiada na invernada, né? E a outra questão é que, com o fevereiro estando no seu trecho derradeiro, a previsão é de aumento do movimento no comércio varejista nos próximos dias, para a alegria do açougueiro. Por outro lado, ao contrário do que está acontecendo aqui no nosso próprio terreiro, o setor exportador, que está em grande animação desde o final do ano passado, continua apresentando resultados extraordinários, pelo menos no que diz respeito ao volume despachado daqui e lá para o estrangeiro. De acordo com a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, nas 4 semanas já completadas em fevereiro, foram embarcadas 143.500 toneladas de carne in natura, com média diária de 9.600 toneladas. Pareando com o período correspondente do ano passado, isso representa um forte crescimento de 36,2%. O problema é que o preço do nosso produto lá fora continua largado no rumo de morro abaixo, tendo sido derrubado agora para $4.530 por tonelada, com uma queda de 6,5% na mesma comparação. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em todas essas praças consideradas, a arroba caiu. A lista destas derriçadas foi encabeçada por Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde a queda foi geral, com o boi descendo para R$ 220 e a vaca para R$ 205, a prazo e ainda para descontar o funeral. No noroeste do Paraná, o macho escorregou para R$ 230. No oeste da Bahia, quem tem fêmea para vender já não está pegando mais do que R$ 215 por este tipo de mercadoria. E no norte do Tocantins, a vaca já está custando a porcaria de R$ 182. Nesta viola mansa, eu guardo a firme esperança não de ganhar dinheiro, mas de poder contar e cantar para os companheiros como foi a minha vida de boiadeiro, reconhecido e festejado, vivendo e viajando largado neste chão brasileiro. E não foi a fama, por ser ela passageira, igual chama de vela, que me trouxe a felicidade, mas com a minha cantoria e na alegria dela, eu conquistei a amizade do povo do sertão e da cidade. Esta é mais uma das prosinhas que eu venho escrevendo já faz muitos anos, na intenção de fazer a louvação e conservar a tradição da nossa vida no sertão, que estão publicadas na minha série Versinhos de Caipira, formada por estes 4 livros que estão aparecendo aí na fotografia.
Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem falar diretamente comigo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Na vida sempre tem a hora da chegada e também a da partida. E com mais uma empreitada vencida, a comitiva faz aqui a sua despedida, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e mais tarde às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.